Pai, o senhor já deu o que tinha que dar. Para mim, o senhor não serve mais. Agora, suma da minha frente com esses R$ 100. Eu sou o Antônio, mas para a maioria, sou só o seu Tonho. Um velho, sim, um velho que já viu de tudo nessa vida. E olha, acredite em mim, nem tudo foi bonito. Essa história que eu tenho para te contar, ela não é fácil. Dói, ainda dói, mesmo depois de tanto tempo. Mas ela precisa ser contada, para que ninguém mais passe pelo que eu passei, ou para que quem passe saiba que tem um jeito de se levantar. Então faz assim, escuta essa história até o fim, e também compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso, depois me conta. Qual parte dela tocou teu coração de verdade, e de qual cidade você está me ouvindo? Eu sempre fui um homem de trabalho, sabe? Desde guri, aprendi que a dignidade vinha do suor. Minhas mãos, essas aqui que você vê, elas carregam as marcas de uma vida inteira dedicada à lida. Fui pedreiro, depois motorista de caminhão, depois abri uma pequena lojinha de material de construção. Tudo para dar o melhor para minha família, para minha esposa, a Dona Rosa, que Deus a tenha, e para o meu filho, o Marcelo. Ah, o Marcelo. Ele era meu mundo, a razão de cada gota de suor que escorria pelo meu rosto. A casa que eu tinha, aquela que eu construí tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos, era o meu orgulho. Não era uma mansão, não, mas tinha alma. Tinha a história da gente ali dentro. Cada canto, cada parede, cada manchinha de tinta velha guardava uma lembrança. O quarto do Marcelo, a cozinha onde a Rosa fazia aquele pão de queijo que só ela sabia, era o nosso porto seguro, o nosso pedacinho de céu na terra. Eu sempre dizia para Rosa, essa casa é a garantia do futuro do Marcelo. Quando a gente for embora, ele vai ter onde se abrigar, onde criar a família dele. E a vida foi seguindo, sabe? Com seus altos e baixos como a maré. A gente ria, a gente chorava, a gente se abraçava forte. O Marcelo cresceu, virou um moço bonito, inteligente. Eu via nele o meu futuro, a continuação do meu nome, dos meus valores. Ele se formou na faculdade, com muito sacrifício nosso. Vendi um carro, a Rosa vendeu umas joias de família, tudo para bancar os estudos dele, para ele ter uma vida melhor que a nossa. E ele prometia, sempre prometia, pai, mãe, um dia eu vou retribuir tudo. Vocês vão ter a melhor vida do mundo. E a gente acreditava. Como não acreditar num filho, na carne da sua carne? A Dona Rosa se foi primeiro, uns 10 anos atrás. Foi um golpe duro, a metade da minha vida se foi com ela. Fiquei eu e o Marcelo. A casa, antes cheia de vida, ficou com um vazio que nem as minhas lembranças conseguiam preencher. O Marcelo, ele até tentava me animar, vinha me visitar nos fins de semana, trazia a namorada, depois a esposa. A gente jantava, conversava. Eu sentia que, apesar da dor da perda da Rosa, eu ainda tinha o meu filho, o meu legado. Foi aí que a coisa começou a mudar. O Marcelo, ele estava com uns problemas na empresa dele. Dizia que o negócio estava apertado, que precisava de um investimento grande para não fechar as portas. Ele vinha todo dia, com aquela cara de preocupado, me contando as dificuldades. Eu via o desespero nos olhos dele, a aflição. E como um pai pode ver um filho sofrer e não fazer nada? Eu não podia. Eu não conseguia. Ele era meu único filho, meu sangue. Ele me disse que precisava de um capital alto, que o banco não emprestava mais, que as portas estavam se fechando. E a única saída, ele disse, a única esperança para ele e para a família dele era vender a casa. A minha casa. Aquela que eu construí com tanto carinho. Aquela que era a minha segurança, a minha história. Ele prometeu que era só por um tempo, que ele ia se reerguer, ia comprar uma casa maior, e eu ia morar com ele, no conforto, sem me preocupar com mais nada na vida. Pai, o senhor merece descansar. Eu cuido de tudo agora. Eu hesitei. Claro que hesitei. A casa era tudo o que eu tinha. Mas o olhar do meu filho, a voz dele suplicando. Ele jurou de pé junto que ia me dar uma vida de rei, que eu não ia me arrepender. Ele me abraçou, me agradeceu, disse que eu era o melhor pai do mundo. E um pai, meu amigo, um pai faz de tudo pelos filhos. Eu acreditei, eu confiei. Vendi a casa. Sim, a minha casa. O meu porto. O meu último pedaço de chão.
Entreguei todo o dinheiro para ele, cada centavo. E com o coração cheio de esperança, me mudei para um quartinho nos fundos da casa da minha irmã, só por um tempo, enquanto ele resolvia as coisas e encontrava a nossa nova casa. Mal sabia eu que aquele quartinho seria o meu último refúgio antes do abismo. Os primeiros dias lá na casa da minha irmã, a dona Neide, até que foram razoáveis. Ela, coitada, sempre foi um anjo. Me recebeu de braços abertos, fez questão de me deixar confortável no quartinho dos fundos. Eu me sentia um pouco deslocado, claro, mas a esperança de que era passageiro me mantinha firme. O Marcelo ligava todo dia, no começo. Pai, como o senhor tá? Já tô vendo umas casas, viu? Ajeitando as coisas da empresa, logo a gente se muda para um lugar bom. As palavras dele eram um bálsamo pro meu coração, sabe? Eu acreditava. Como não acreditar? Era meu filho, meu único filho. Eu passava os dias na varanda, vendo o movimento da rua, lembrando da minha própria casa, do meu jardim. A saudade apertava, mas eu pensava, é por um bem maior. O Marcelo vai se reerguer e eu vou estar lá para ver. A dona Neide tentava me distrair, me chamava para ver novela, para jogar dominó, mas a minha cabeça estava sempre no Marcelo, nos planos dele, no nosso futuro. Eu imaginava a casa nova, talvez com um quintal maior, onde eu pudesse plantar umas ervas, como a Rosa gostava. As semanas foram passando, e as ligações do Marcelo começaram a rarear. De todo dia, passou para dia sim, dia não. Depois, uma vez na semana. As desculpas, elas vinham sempre, mas com um tom diferente. Pai, a burocracia do negócio é complicada. O dinheiro tá preso. As casas que eu vejo, nenhuma serve, ou são muito caras, ou muito pequenas. Eu ouvia, e no começo até entendia. Negócio é complicado mesmo. Eu sabia disso pela minha lojinha. Mas uma pontinha de inquietação começou a nascer no meu peito. Uma coisinha pequena, quase imperceptível, mas que não me deixava em paz. Eu tentava ligar para ele. Às vezes ele não atendia. Mandava mensagem, demorava para responder. A dona Neide, ela é esperta, sabe? Começou a perceber a minha aflição. Tonho, você tá muito quieto. O Marcelo não vem te ver? Eu sempre disfarçava. Dizia que ele estava ocupado, trabalhando muito. Mas por dentro, a dúvida crescia. O dinheiro da casa era muito dinheiro. Onde ele tinha colocado? Ele dizia que tinha investido na empresa, mas a empresa dele nunca foi tão grande assim para precisar de tanto capital. Um dia eu resolvi ir atrás dele. Peguei um ônibus e fui até o bairro onde ele morava, no apartamento que ele tinha com a esposa. Bati na porta. Esperei. Ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. Nada. O vizinho do lado, um senhor que eu conhecia de vista, saiu para me cumprimentar. Seu Tonho, o que faz por aqui? O Marcelo não mora mais aqui não. Meu coração gelou. Como assim não mora mais aqui? Ele mora sim, eu sei. O vizinho, com uma cara de pena, me contou que o Marcelo tinha se mudado fazia umas semanas para um apartamento maior, mais chique, em outra parte da cidade. E que o carro dele, um carro velho que ele tinha sido trocado por um modelo novinho em folha, de luxo. Voltei para a casa da Neide com um nó na garganta. Aquela pontinha de inquietação virou uma pedra pesada no meu peito. Como assim ele se mudou e não me avisou? Como assim comprou um carro novo e eu aqui, esperando ele me levar para nossa casa nova? Eu não queria acreditar. Meu filho não faria isso. Não comigo. Mas os fatos, eles estavam ali, duros, frios. Eu tentei ligar para ele de novo e dessa vez ele atendeu. A voz dele, distante, quase impaciente. Pai, eu tô muito ocupado agora, não posso falar. Eu insisti. Marcelo, eu fui no seu apartamento. O vizinho disse que você se mudou. Por que não me avisou? Ele hesitou. Ah, pai, foi tudo muito corrido. Eu ia te contar, juro. Mas é que o negócio tá indo bem, sabe? Tive que investir pesado e achei uma oportunidade de apartamento que não podia perder. Ele me enrolou com um monte de desculpas esfarrapadas. Disse que a casa para mim ainda estava nos planos, mas que agora, com o negócio crescendo, ele precisava focar. Eu ouvi tudo, mas as palavras dele não chegavam mais ao meu coração. Elas batiam numa parede de gelo que estava se formando ali dentro. Aquele menino que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, ele estava me enganando. A ficha começou a cair, devagar, dolorosamente.
A dor do abandono, ela é uma coisa estranha. Primeiro, é uma negação. Depois, uma raiva que queima por dentro. E por último, uma tristeza tão profunda que parece que vai te afogar. Eu parei de ligar. Ele parou de ligar. O silêncio entre nós era ensurdecedor. A Neide me via murcho, cabisbaixo, e não perguntava mais. Mas eu sabia que ela sabia. A vergonha, ela me corroía. Como eu fui tão cego? Como pude entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos de alguém que não merecia a minha confiança? Eu não tinha mais nada, nem casa, nem dinheiro, nem a dignidade que eu sempre prezava. Eu era um peso na casa da minha irmã, um velho sem rumo, sem futuro. Aquele pensamento, ele me atormentava dia e noite. Eu fui abandonado pelo meu próprio filho. E o pior, eu mesmo abri a porta para isso acontecer. A dor do abandono, ela é uma ferida que não cicatriza fácil, sabe? É como se alguém tivesse arrancado um pedaço de você e o buraco ficasse ali, sangrando, latejando. Eu me sentia assim, vazio, enganado. E o pior, humilhado. A vergonha era um fardo pesado. Como eu ia explicar para Neide, para os meus amigos, para mim mesmo, que meu próprio filho tinha me feito de bobo, que eu, seu Tonho, o homem que sempre se virou, que sempre teve sua casa, seu canto, agora estava dependendo da caridade da irmã? Os dias se arrastavam, longos e cinzentos. Eu passava horas olhando para o nada, revivendo cada conversa com o Marcelo, cada promessa. Tentava encontrar um sinal, uma pista de que ele não estava me enganando, de que tudo era um mal-entendido. Mas não havia. As evidências eram claras, dolorosas. Ele tinha pego o dinheiro da minha casa, a minha segurança, e tinha sumido. Se mudado para um apartamento melhor, comprado um carro de luxo, enquanto eu estava ali, sem um tostão, sem um lar. A Neide, ela é uma santa. Nunca me cobrou nada, nunca me olhou com pena. Mas eu sentia o peso da minha situação. Eu era um homem acostumado a ter sua independência, a cuidar de si. E agora, eu não podia nem comprar um remédio sem pedir a ela. A minha dignidade, aquela que eu construí com tanto trabalho, parecia ter escorrido pelos meus dedos, levada pelo vento da ingratidão do meu próprio filho. Foi num desses dias, enquanto eu estava sentado na varanda, com a cabeça baixa, que a Neide veio conversar comigo. Ela se sentou ao meu lado, pegou na minha mão, e os olhos dela, tão cheios de bondade, me fitaram com uma tristeza profunda. Tonho, meu irmão, você não pode ficar assim. Eu sei que dói. Eu imagino o que você está passando. Mas você precisa reagir. Você sempre foi um homem forte. As palavras dela eram um carinho, mas também um choque de realidade. Eu estava me afogando na minha própria mágoa, na minha própria dor. Eu tentei me justificar com a voz embargada. Mas Neide, como? Eu não tenho mais nada. Ele levou tudo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho como me sustentar. Ela me apertou a mão. Você tem a mim, Tonho. E você tem a sua força. Você construiu uma vida do nada uma vez. Pode fazer de novo. Mas primeiro, você precisa aceitar o que aconteceu. E depois, você precisa lutar. Lutar. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Lutar por quê? Lutar contra quem? Contra o meu próprio filho? A ideia me parecia absurda, cruel. Mas e se eu não lutasse? Eu ia passar o resto dos meus dias ali, um fardo para minha irmã, um fantasma de quem eu fui. A imagem da minha Rosa veio à minha mente. Ela nunca me veria desistir. Nunca. A Neide, ela percebeu a minha hesitação. Tonho, você não é o primeiro, e infelizmente não será o último a passar por isso. Mas você tem que entender que o que ele fez não foi só uma desfeita, foi uma traição. E você tem direitos. Direitos? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só sentia a dor da traição, a amargura da ingratidão. Ela me contou de um amigo dela, um advogado, que trabalhava com casos de família. Ele é um homem bom, Tonho. Eu posso te levar lá, pelo menos para você entender o que pode ser feito. A ideia, no começo, me pareceu estranha. Entrar na justiça contra o meu filho, aquele que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, a falar, aquele que eu dei tudo, mas a imagem do Marcelo com aquele sorriso cínico, me dizendo que eu já tinha dado o que tinha que dar, ela se repetia na minha cabeça. E a raiva, ela começou a se misturar com a tristeza. Eu passei a noite em claro.
pensando nas palavras da Neide, nas palavras do Marcelo. Eu me lembrava da minha casa, do meu jardim, das minhas ferramentas. Tudo se foi. E por quê? Por confiar em quem eu mais amava. A imagem da minha vida desmoronando, ela era nítida. Mas no meio daquela escuridão, uma pequena chama começou a piscar. Uma chama de indignação, de justiça. Eu não podia deixar que ele saísse impune. Não podia deixar que ele fizesse o mesmo com outra pessoa. E, principalmente, eu não podia deixar que ele me tirasse a minha dignidade de novo. No dia seguinte, eu acordei com uma decisão. Uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Neide, eu disse, com a voz um pouco mais firme do que nos últimos tempos. Eu quero ir nesse advogado. Eu quero saber o que eu posso fazer. A Neide sorriu, um sorriso de alívio e orgulho. Ela sabia que eu estava de volta, que o seu Tonho, o lutador, não tinha morrido. Que a esperança, mesmo que pequena, estava começando a florescer de novo no meu coração ferido. Mas o caminho seria longo, e eu sabia disso. O caminho da justiça, ele é muitas vezes mais tortuoso do que o caminho da dor. A visita ao escritório do Dr. Ricardo, o advogado amigo da Neide, foi um misto de esperança e apreensão. O lugar era simples, mas organizado. Ele era um homem de meia idade, com um olhar sério, mas acolhedor. A Neide me apresentou, e eu, com a voz embargada pela emoção e pela vergonha, comecei a contar a minha história. Cada palavra que saía da minha boca era um punhal no meu coração, revivendo a dor, a traição. Ele ouviu tudo com atenção, sem me interromper, fazendo algumas anotações. Eu falei da casa, do dinheiro, das promessas do Marcelo, do abandono, daquele dia em que ele me deu R$100 e me mandou sumir. A cada detalhe, eu sentia a raiva crescer, mas também a determinação. Eu não queria mais ser a vítima. Eu queria justiça. Quando terminei, um silêncio pesado preencheu a sala. O Dr. Ricardo tirou os óculos, massageou a testa e me olhou. Seu Tonho, ele começou com a voz calma. O que o seu filho fez, infelizmente, é mais comum do que se imagina. É um caso de apropriação indébita e abandono afetivo e material. É grave. Aquelas palavras, apropriação indébita, abandono afetivo, elas me deram um nome para minha dor, uma forma de entender o que tinha acontecido. Não era só ingratidão, era crime. Ele me explicou que teríamos um caminho longo pela frente. Não seria fácil, nem rápido. Processar um filho. A ideia ainda me corroía por dentro, mas ele me lembrou que não era só por mim. Era pela minha dignidade, pelos meus direitos e para que o Marcelo entendesse que certas atitudes têm consequências. Seu Tonho, você tem provas? Algum documento da venda da casa? Alguma transferência de dinheiro? Eu tinha o contrato de compra e venda da casa, onde constava o valor e o extrato da minha conta, mostrando a transferência total para a conta do Marcelo. A Neide, ela me ajudou a juntar tudo. O Dr. Ricardo foi muito claro. Teremos que notificar o Marcelo. Depois, se ele não se manifestar, entraremos com a ação. Ele será chamado para depor. Será um confronto, seu Tonho. Você está preparado para isso? A pergunta me pegou de surpresa. Preparado? Eu não sabia. Mas eu sabia que não tinha mais nada a perder. A vergonha já tinha me consumido. A dor já tinha me rasgado por dentro. O que mais ele poderia fazer? Eu respirei fundo e olhei para o advogado. Dr. Ricardo, eu tô pronto. Eu quero ir até o fim. Ele precisa pagar pelo que fez. Não é pelo dinheiro, não é pela casa. É pela minha vida que ele roubou. Pela minha dignidade que ele jogou no lixo. As palavras saíram com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. A primeira etapa foi a notificação. O Dr. Ricardo enviou uma carta formal para o Marcelo, pedindo explicações sobre o destino do dinheiro da venda da casa e uma solução para minha situação. A resposta do Marcelo veio alguns dias depois, não diretamente para mim, mas para o advogado. Ele negava tudo. Dizia que o dinheiro da casa tinha sido uma doação minha, que eu tinha dado a ele para ajudar no negócio dele, e que eu estava inventando tudo para tirar proveito dele agora que ele estava bem de vida. Aquela resposta me revoltou. Uma doação? Eu, que sempre trabalhei duro, que sempre cuidei de cada centavo, ia doar a minha única segurança para o meu filho, sem ter onde morar? A mentira dele era descarada, cruel. O Dr. Ricardo me disse,
Era esperado, seu Tonho. Agora, vamos para a próxima etapa, a ação judicial. Os meses que se seguiram foram de uma espera angustiante. Eu vivia com a cabeça cheia de pensamentos, de dúvidas. Será que a justiça ia acreditar em mim? Será que eu conseguiria provar o que ele fez? A Neide continuava sendo o meu porto seguro, me dando força, me lembrando que eu não estava sozinho. Ela me levava nas consultas com o advogado, me ouvia desabafar, me abraçava quando as lágrimas vinham. Um dia, chegou a intimação para a audiência. O dia do confronto. O dia em que eu estaria cara a cara com o meu filho, não como pai e filho, mas como autor e réu. A ideia me causava um frio na barriga. Eu não sabia o que esperar. O Marcelo, ele sempre foi muito bom de lábia, de se fazer de vítima. Mas eu estava determinado. Eu não ia deixar ele me enganar de novo. Naquele dia, eu me vesti com a melhor roupa que eu tinha, a que a Neide tinha me dado. Olhei no espelho e vi um homem cansado, sim, com rugas profundas marcando a dor, mas com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de quem não desiste, de quem vai lutar até o fim pela sua verdade. Era a hora de encarar a realidade, de enfrentar o meu próprio filho e de buscar a justiça que me era devida. O caminho seria árduo, mas eu estava pronto para cada passo. O dia da audiência chegou. Eu estava nervoso, com as mãos suando e o coração batendo forte no peito. A Neide me acompanhou até o fórum, me dando a mão e me dizendo palavras de encorajamento. O Dr. Ricardo nos esperava na porta, com um semblante sério, mas confiante. O ambiente do tribunal era formal, frio, com um cheiro de papel velho e justiça. Pessoas entrando e saindo, cochichos, passos apressados. Eu me sentia um peixe fora d'água, um velho camponês no meio de um mar de gravatas e termos jurídicos. Entramos na sala de audiência. O juiz já estava sentado, uma mulher de meia idade, com uma expressão neutra. Do outro lado da sala, lá estava ele, o Marcelo, meu filho. Ele estava diferente, mais gordo, com um terno caro, parecendo um empresário de sucesso. Ao lado dele, uma advogada jovem e bonita, com um ar de superioridade. Ele me olhou e, por um instante, nossos olhos se cruzaram. Não havia arrependimento no olhar dele, nem tristeza. Apenas um ar de desafio, de quem se acha no direito. Meu estômago embrulhou. A audiência começou. O Dr. Ricardo fez sua exposição, apresentando os documentos da venda da casa, o extrato da minha conta, a transferência para o Marcelo. Ele explicou a promessa que meu filho havia feito de me dar um lar e me sustentar, e a forma como ele me abandonou. Minha história foi contada ali, em detalhes para o juiz. Era estranho ouvir a minha vida ser dissecada por outras pessoas, mas era necessário. Então, foi a vez da advogada do Marcelo. Ela, com uma voz firme e articulada, tentou desqualificar tudo. Disse que eu era um velho confuso, que estava sendo manipulado, que a venda da casa foi um acordo familiar, uma doação, e que o Marcelo, meu filho, estava apenas tentando me ajudar. Ela pintou um quadro dele como um filho dedicado, que estava sendo injustamente acusado por um pai senil e ingrato. A cada palavra dela, eu sentia um aperto no peito. Era uma farsa, uma mentira descarada, mas dita com tanta convicção que por um momento cheguei a duvidar de mim mesmo. O juiz me chamou para depor. Eu me aproximei da mesa, com as pernas um pouco trêmulas. O Dr. Ricardo me fez algumas perguntas e eu, com a voz embargada, mas firme, contei a minha versão de novo. Falei do meu trabalho, da minha vida dedicada à família, do sacrifício que fiz para educar o Marcelo, da minha confiança cega. Falei da minha esposa, da promessa que fiz a ela de que o Marcelo teria um futuro. E falei da dor de ser abandonado, de perder tudo, de ter minha dignidade roubada. Quando a advogada do Marcelo começou a me interrogar, ela foi agressiva. Tentou me desestabilizar, me fazer parecer confuso, contraditório. Seu Tonho, o senhor não se lembra de ter conversado com seu filho sobre doar o dinheiro a ele? Seu Tonho, o senhor não estava com problemas de memória naquela época. Eu respirei fundo, olhei para ela e disse com a voz clara: minha memória pode não ser a mesma de um jovem, moça, mas eu lembro perfeitamente de cada promessa que meu filho me fez. E lembro mais ainda do dia em que ele me deu R$ 100 e me mandou sumir. Isso a gente não esquece. Então, chegou a vez do Marcelo depor. Ele se sentou com uma postura arrogante.
Respondeu às perguntas da advogada dele com desenvoltura, repetindo a história da doação, do pai ingrato. Quando o doutor Ricardo começou a interrogá-lo, o Marcelo ficou mais impaciente, irritado. Marcelo, o senhor pode explicar por que, se seu pai doou o dinheiro, ele não tem onde morar e vive na casa da irmã? Ele hesitou. Ele preferiu assim. Ele é um homem simples, gosta de privacidade. A mentira era tão óbvia que até o juiz, que até então mantinha uma expressão impassível, levantou uma sobrancelha. O doutor Ricardo foi incisivo. Marcelo, o senhor comprou um apartamento de luxo e um carro novo logo após receber o dinheiro da venda da casa do seu pai, não foi? O Marcelo tentou se esquivar, gaguejou. Eu tive uns investimentos bem-sucedidos. O doutor Ricardo apresentou extratos bancários, comprovantes de compra do apartamento e do carro, tudo datado logo após a transferência do dinheiro da minha casa. As provas eram irrefutáveis. A tensão na sala era palpável. Eu via o Marcelo suar, ficar vermelho. A advogada dele tentava intervir, mas o juiz a repreendia. A verdade, ela estava vindo à tona, lentamente, dolorosamente. A imagem do meu filho, ali, mentindo descaradamente, me partia o coração, mas ao mesmo tempo me dava uma força renovada. Eu não estava errado. Eu não era um velho confuso. Eu era a vítima de uma traição cruel. No final da audiência, o juiz disse que analisaria as provas e os depoimentos, e que a sentença seria proferida em algumas semanas. Saí do tribunal com a Neide e o doutor Ricardo, exausto, mas com uma sensação estranha de alívio. O confronto tinha sido doloroso, mas eu tinha falado a minha verdade, e agora era esperar. Esperar pela justiça que eu esperava não tardaria a chegar. Aquele dia foi um marco. Um dia em que eu não fui apenas um pai abandonado, mas um homem que lutou pela sua dignidade. As semanas que se seguiram à audiência foram um tormento. Eu mal dormia, pensando na sentença, no que o juiz decidiria. A Neide tentava me acalmar, me dizendo que o doutor Ricardo tinha feito um trabalho excelente, que as provas eram fortes, mas a incerteza me corroía. A gente nunca sabe o que esperar da justiça, não é mesmo? E no fundo, uma parte de mim ainda tinha esperança de que o Marcelo, por um milagre, se arrependesse e viesse me procurar. Mas essa esperança era cada vez mais fraca, quase inexistente. Um dia, o telefone tocou na casa da Neide. Era o doutor Ricardo. A voz dele era séria. Seu Tonho, a sentença saiu. Meu coração disparou. E então, doutor, o que o juiz decidiu? Ele fez uma pausa e eu prendi a respiração. O juiz deu ganho de causa para o senhor Seu Tonho. Ele reconheceu a apropriação indébita e o abandono material. O Marcelo foi condenado a devolver o valor integral da venda da casa corrigido e a pagar uma pensão mensal para o senhor, além das custas do processo. Um misto de alívio e tristeza me invadiu. Alívio por ter a minha verdade reconhecida, por saber que a justiça tinha sido feita. Mas tristeza por ter chegado a esse ponto com meu próprio filho. Eu tinha vencido, sim, mas a que custo? A vitória tinha um sabor amargo, sabe? Não era a alegria de uma conquista, mas o fim de uma batalha dolorosa. A notícia se espalhou na família, pelos poucos parentes que ainda se importavam. Alguns me apoiaram, outros me criticaram por processar o próprio filho, mas eu não me importava mais com o que os outros pensavam. Eu tinha feito o que era certo, o que meu coração pedia. Eu tinha lutado pela minha dignidade. O Marcelo, ele não aceitou a decisão. Recorreu, claro. A advogada dele tentou de tudo para reverter a sentença, alegando que o juiz tinha sido parcial, que as provas eram insuficientes. Mas o doutor Ricardo estava preparado. Ele contra-argumentou cada ponto, cada mentira. E o tribunal de segunda instância manteve a decisão. A condenação era definitiva. A partir daí, o processo entrou na fase de execução. O Marcelo foi obrigado a vender o apartamento de luxo e o carro novo para quitar a dívida comigo. Eu não queria ver ele perder tudo, mas era o preço da sua ingratidão. O dinheiro da minha casa, ele voltou para mim. Não todo de uma vez, mas parcelado, conforme os bens dele eram vendidos. E a pensão mensal, ela começou a ser depositada na minha conta. Eu tinha, de novo, o meu sustento, a minha independência. Com o dinheiro da casa, o doutor Ricardo me ajudou a encontrar um apartamento pequeno,
mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Não era a minha antiga casa, com o meu jardim e as minhas lembranças, mas era o meu lugar, o meu canto. Eu podia, finalmente, ter a minha privacidade de volta, o meu espaço. A Neide ficou feliz por mim, mas triste por me ver partir. Tonho, a porta da minha casa vai estar sempre aberta para você, viu? E eu sabia que sim. Ela era a minha família de verdade, a que ficou ao meu lado quando eu mais precisei. Um dia, já no meu apartamento novo, eu estava arrumando minhas poucas coisas. Tinha umas caixas velhas, com fotos antigas, algumas lembranças da Rosa. No fundo de uma delas eu encontrei uma pequena caixa de madeira, que a Rosa guardava com carinho. Dentro, umas cartas antigas, um medalhão que foi da mãe dela e uma caderneta. Uma caderneta pequena, com a caligrafia da Rosa. Era um diário. Comecei a folhear, e as primeiras páginas eram sobre o nosso casamento, o nascimento do Marcelo. Mas nas últimas páginas, a caligrafia dela parecia mais fraca, as palavras mais espaçadas. Ela escrevia sobre os últimos anos da vida dela, sobre a doença, sobre a preocupação com o Marcelo. E então, eu li algo que me deixou sem chão. Ela escrevia sobre as dívidas do Marcelo, sobre como ele vinha pedindo dinheiro a ela, escondido de mim, dizendo que era para investir no negócio, e que um pouco antes de morrer, ela tinha pego uma parte da poupança dela, aquela que a gente guardava para emergências, e tinha dado a ele, com a promessa de que ele devolveria. Aquela revelação me atingiu como um raio. O Marcelo não tinha me enganado só com a casa. Ele tinha enganado a própria mãe, no leito de morte dela. Ele tinha sugado a última gota de esperança da Rosa, a última reserva dela. A dor que eu sentia, ela se aprofundou. Não era só a minha traição, era a dela também. E isso, meu amigo, era algo que eu nunca poderia perdoar. Aquela caderneta, um pequeno objeto esquecido, revelou uma camada de maldade no meu filho que eu não imaginava. E me fez perceber que, talvez, a minha luta pela justiça era ainda mais importante do que eu pensava. A descoberta do diário da Rosa foi um baque. Um soco no estômago, sabe? Eu lia e relia aquelas páginas, e cada palavra dela era um pedaço do meu coração que se estraçalhava. Não era só a minha dor, a minha traição. Era a dor da Rosa, a preocupação dela com o filho, a esperança que ela depositou nele, mesmo nas suas últimas horas. Ele tinha enganado a própria mãe, a mulher que o carregou no ventre, que o amou incondicionalmente. A caderneta falava de valores, de promessas de devolução que nunca se cumpriram. A Rosa, ela era uma mulher de fé, de coração puro. Ela acreditava que o Marcelo ia se arrepender, ia devolver o dinheiro, ia se endireitar. Mas ele não o fez. Ele usou a fragilidade dela, a sua bondade, para tirar o que podia. Aquela revelação mudou tudo. A minha raiva, que já era grande, se transformou em uma indignação profunda, em um sentimento de injustiça que queimava por dentro. Liguei para o Dr. Ricardo na mesma hora. Eu precisava contar a ele, mostrar a caderneta. Ele veio ao meu apartamento, leu as páginas com atenção e a expressão dele se fechou. Seu Tonho, isso é muito grave. Isso demonstra um padrão de comportamento, uma premeditação. É um agravante importante. Eu não entendia muito de termos jurídicos, mas entendi que a situação do Marcelo agora era ainda pior. O doutor Ricardo me explicou que, embora a ação de apropriação indébita já tivesse sido julgada, essa nova prova poderia ser usada em um outro processo, ou, no mínimo, para reforçar a imagem do Marcelo como um indivíduo de má fé, caso ele tentasse mais algum recurso. Ele disse que, se eu quisesse, poderíamos entrar com uma nova ação, buscando o ressarcimento do dinheiro que a Rosa tinha dado a ele. A ideia de mais um processo, de mais um confronto, me cansava. Mas a memória da Rosa, a dor que ela sentiu, a traição que ela sofreu, me impulsionavam. Eu não podia deixar isso passar. Eu tinha que lutar pela memória dela também. A Rosa não podia ter sido enganada em vão. Enquanto o Dr. Ricardo analisava a possibilidade de uma nova ação, eu tentava me ajustar à minha nova vida. O apartamento era pequeno, mas era meu. Eu comprei uns móveis simples, arrumei minhas coisas. Comecei a plantar umas ervas na varanda, como a Rosa gostava. Era um jeito de me reconectar com o passado, com as coisas boas que eu tinha perdido.
A pensão que o Marcelo pagava e o dinheiro que ele devolveu da casa me davam uma segurança. Eu podia comprar minhas coisas, meus remédios, sem depender de ninguém. A dignidade, ela estava voltando devagar, a cada pequeno passo. Eu voltei a andar na praça, a conversar com os velhos amigos. Alguns me olhavam com admiração, outros com pena, mas eu não ligava. Eu estava reconstruindo a minha vida. Um dia, enquanto eu estava na praça, encontrei um antigo vizinho, o seu Joaquim. Ele me abraçou forte com os olhos marejados. Seu Tonho, fiquei sabendo o que aconteceu. Que tristeza, mas que força a sua de ir atrás da justiça. Ele me contou que o Marcelo, depois de perder o apartamento e o carro, tinha se mudado para uma cidade do interior com a esposa, que o negócio dele tinha falido de vez e que ele estava passando por dificuldades. Aquela notícia me causou uma sensação estranha. Eu não sentia alegria pela desgraça dele. Não era vingança que eu buscava, mas justiça. Mas também não sentia pena. Ele colheu o que plantou. Ele escolheu o caminho da desonestidade, da traição. E agora estava pagando o preço. O Dr. Ricardo me aconselhou a não entrar com uma nova ação pela dívida da Rosa. Seu Tonho, ele já está no limite. Não vai ter mais nada para te pagar. E você já tem o que precisa para viver com dignidade. Deixe a justiça divina cuidar do resto. E ele tinha razão. Eu já tinha a minha casa, a minha pensão. Eu tinha a minha paz de volta. Mas a ferida da traição do Marcelo, ela ficaria para sempre. Não só a minha, mas a da Rosa. Aquela caderneta, ela era um lembrete constante da maldade que ele era capaz. E me fez refletir sobre o peso da educação, dos valores que a gente tenta passar para os filhos. Eu tinha dado tudo de mim, o melhor que eu podia. Mas o caráter, ele é algo que vem de dentro. Eu decidi que não ia mais viver com a raiva. A raiva só me fazia mal. Eu ia focar em mim, na minha vida, na minha paz. A justiça tinha sido feita. E isso era o que importava. Eu não precisava do Marcelo na minha vida, nem como filho, nem como inimigo. Eu precisava da minha paz. E a cada dia, eu sentia que estava um passo mais perto de encontrá-la. A história do Diário da Rosa, ela era um capítulo doloroso, mas necessário, para eu entender a profundidade da traição e finalmente seguir em frente. Com a poeira da batalha judicial começando a baixar e a caderneta da Rosa guardada, mas jamais esquecida, eu comecei a focar em reconstruir minha vida. Não era fácil, sabe? A gente carrega as cicatrizes e elas doem de vez em quando. Mas eu tinha um teto, comida na mesa e, o mais importante, a minha dignidade de volta. O pequeno apartamento, antes só um lugar para morar, começou a se transformar em um lar. Eu comecei a sair mais, a fazer amizades no bairro. Na praça perto de casa, encontrei um grupo de idosos que jogava dominó e conversa fora. Eles me acolheram. E logo eu estava lá todos os dias, compartilhando histórias, rindo das bobagens. Era um alento para o meu coração que andava tão machucado. As risadas, as conversas, a companhia, tudo isso me ajudava a esquecer um pouco a solidão e a dor da traição. Decidi que precisava ocupar minha mente e minhas mãos. Fui atrás de uns cursos para a terceira idade que a prefeitura oferecia. Acabei me matriculando num de marcenaria. Sempre gostei de trabalhar com madeira, desde os tempos de pedreiro, quando fazia pequenos reparos. E ali, com as ferramentas na mão, o cheiro da madeira, eu me sentia útil de novo. Comecei a fazer pequenos objetos, caixinhas, banquinhos. Era terapêutico, sabe? Cada peça que eu criava era um pedaço de mim que se reconstruía. A Neide, minha irmã, vinha me visitar sempre que podia. Ela trazia bolos, pães de queijo, e a gente passava horas conversando, lembrando dos tempos antigos, dos nossos pais. Ela era a minha rocha, o meu elo com o passado bom, e eu via nos olhos dela o orgulho de me ver reagir, de me levantar depois de tudo. Um dia, enquanto eu estava na aula de marcenaria, o professor, um senhor muito experiente, me chamou de lado. Seu Tonho, você tem um talento nato para isso. Suas peças são muito bem feitas, com capricho. Por que não tenta vender algumas? Tem uma feirinha de artesanato na praça aos domingos. A ideia me assustou um pouco no começo. Eu, vendendo minhas coisas. Mas depois, a curiosidade e o desejo de me sentir ainda mais produtivo me impulsionaram. Comecei a fazer mais peças, com mais carinho, mais detalhes.
No primeiro domingo que fui para a feirinha, montei minha mesinha com minhas caixinhas, meus banquinhos. A princípio, fiquei meio acanhado, mas logo as pessoas começaram a se aproximar, a elogiar meu trabalho. Vendi algumas peças, e a sensação de ver meu trabalho valorizado, de ter meu próprio dinheiro vindo do meu esforço, era indescritível. Era a minha independência, a minha dignidade, materializada em cada lasca de madeira. A feirinha virou um compromisso. Eu fazia amizade com outros artesãos, trocava ideias, aprendia novas técnicas. A vida, que antes parecia ter chegado ao fim, agora me abria novas portas. Eu estava aprendendo de novo, me reinventando. E o mais importante, eu estava feliz. Não uma felicidade explosiva, mas uma paz de espírito, a alegria de quem se reencontrou. Claro, as lembranças do Marcelo ainda vinham. Às vezes eu via um jovem na rua que me lembrava ele, ou ouvia uma música que me trazia à mente os tempos em que ele era criança. A dor ainda estava lá, mas não me dominava mais. Eu tinha aprendido a conviver com ela, a transformá-la em força. Eu não perdoava o que ele fez, não. Não era sobre perdoar o Marcelo, mas sobre me perdoar por ter sido tão ingênuo, por ter confiado tanto, e sobre seguir em frente, apesar de tudo. A vida me ensinou que a gente não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar a forma como a gente reage a elas. Eu escolhi reagir com força, com dignidade, com a busca pela justiça. E essa escolha me trouxe de volta a mim mesmo. Eu não era mais o velho abandonado, o pai traído. Eu era o seu Tonho, o artesão, o amigo, o homem que se reinventou. E essa era a maior vitória de todas. A cada banquinho que eu lixava, a cada caixinha que eu envernizava, eu sentia um pedaço da minha alma se restaurar. A madeira, antes bruta, ganhava forma e beleza nas minhas mãos, assim como a minha vida, que depois de ser derrubada, estava sendo cuidadosamente esculpida para uma nova e mais resiliente existência. Eu estava semeando uma nova vida, e os frutos, eu sabia, seriam de paz e de dignidade. A vida seguia seu curso, com seus dias de sol e suas nuvens passageiras. Meu cantinho, meu apartamento, era o meu refúgio. A marcenaria e a feirinha de artesanato me davam propósito, me mantinham ativo. Eu estava bem, de verdade. Aquele vazio que o Marcelo tinha deixado, ele não tinha desaparecido completamente, mas já não me consumia. Eu tinha preenchido a minha vida com outras coisas, com novas amizades, com o cheiro da madeira e o barulho do martelo. Um dia, enquanto eu estava na feirinha, um jovem se aproximou da minha banca. Ele era magro, com os olhos assustados, e trazia no rosto uma expressão de cansaço e preocupação. Ele olhava para as minhas peças com interesse, mas parecia hesitar em falar. Eu, já acostumado com a timidez de alguns clientes, sorri e disse: "Pode chegar, meu filho. Se precisar de alguma coisa, é só falar." Ele demorou um pouco, mas finalmente se manifestou. "Seu Tonho, eu conheço o senhor. Quer dizer, eu ouvi falar do senhor. Meu nome é Gabriel. Eu sou filho do Marcelo." Meu coração deu um salto. Gabriel, meu neto. Eu não o via desde que ele era um menino, antes de toda a confusão com a casa. Ele devia ter uns 20 e poucos anos agora. Fiquei sem reação por um momento. Não sabia o que dizer. Ele, percebendo meu espanto, continuou: "Eu sei o que aconteceu, seu Tonho. Minha mãe me contou tudo. Eu sinto muito, muito mesmo pelo que meu pai fez." A voz dele era embargada, e ele parecia genuinamente envergonhado. Eu o convidei para sentar em um dos meus banquinhos de madeira. Ele se sentou, meio sem jeito, e começou a desabafar. Contou que a vida deles, depois que o Marcelo perdeu tudo, tinha sido muito difícil, que o pai dele tinha se afundado em dívidas, tinha perdido o negócio, e que a mãe, minha ex-nora, tinha que trabalhar dobrado para sustentar a casa. Ele mesmo tinha tido que largar a faculdade para ajudar nas despesas. Meu pai, ele não é mais o mesmo, seu Tonho. Ele vive amargurado, culpando todo mundo, menos a si mesmo. E ele fala muito do senhor com raiva, mas também com uma ponta de algo que eu não sei explicar. Arrependimento, talvez? A voz do Gabriel era triste. Ele não estava ali para defender o pai, mas para entender, para se desculpar em nome da família. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper. A história do Gabriel
Era um eco do meu próprio sofrimento, mas vista por outro ângulo. O Marcelo tinha destruído não só a minha vida, mas a vida da própria família. E o Gabriel, meu neto, era uma das vítimas colaterais da ganância do pai. Gabriel, eu disse com a voz mais calma do que eu esperava. O que seu pai fez não tem perdão. Não para mim. Ele me tirou tudo, me abandonou. E ainda enganou a sua avó, a minha Rosa. Isso é uma ferida que não cicatriza. Ele assentiu, com os olhos marejados. Eu entendo, seu Tonho. Eu não vim aqui pedir perdão por ele. Eu vim pedir perdão por mim, por não ter estado presente, por não ter feito nada. Eu olhei para ele, para aquele jovem que carregava o peso dos erros do pai. Ele não tinha culpa. Era meu sangue, meu neto. E a bondade nos olhos dele, a sinceridade, me tocaram. Você não tem culpa de nada, meu filho. Você é um homem bom. Eu vejo isso. Ele me contou que tinha começado a trabalhar numa pequena marcenaria na cidade onde moravam e que sonhava em abrir o próprio negócio um dia. Eu vejo as suas peças, seu Tonho, e elas me inspiram. O senhor tem um talento incrível. Aquelas palavras vindas do meu neto me aqueceram o coração. Era como se um pedaço da minha antiga vida, da minha esperança, estivesse renascendo ali, na frente da minha banca. Passamos o resto da tarde conversando. Eu contei a ele sobre a minha paixão pela madeira, sobre os cursos que fiz, sobre a alegria de criar. Ele me ouvia com atenção, fazendo perguntas, mostrando um interesse genuíno. Era um encontro agridoce, marcado pela dor do passado, mas também pela promessa de um futuro. No final do dia, o Gabriel se despediu. Seu Tonho, eu queria muito poder vir te visitar mais vezes. Se o senhor me permitir, claro. Eu sorri. As portas da minha casa estão sempre abertas para você, Gabriel. Sempre. Ele me abraçou forte. Um abraço apertado, cheio de carinho e gratidão. Era o primeiro abraço de um membro da minha família que eu recebia em anos. Um abraço sem segundas intenções, sem cobranças. Aquele encontro com o Gabriel foi um twist na minha história. Eu tinha buscado justiça contra o pai dele e a justiça tinha me trazido o neto de volta. Não era a reconciliação que eu esperava, não era o perdão ao Marcelo, mas era um novo começo, uma nova conexão familiar, um fio de esperança que se estendia para o futuro. Eu tinha perdido um filho, mas talvez, apenas talvez, eu estivesse ganhando um neto. E isso, por si só, já era uma vitória. O encontro com o Gabriel, meu neto, foi um divisor de águas. Não que tenha apagado a dor do passado, mas ele trouxe uma nova perspectiva. Uma luz para o futuro. Ele começou a me visitar regularmente nos fins de semana. Vínhamos para a feirinha. Ele me ajudava a montar a banca, a conversar com os clientes. Era um parceiro, um aprendiz e, o mais importante, um amigo. Ele me contava sobre os desafios na marcenaria onde trabalhava, sobre os sonhos de ter o próprio negócio. Eu o ouvia com carinho, compartilhando minha experiência, meus pequenos truques com a madeira. Era como se, através dele, eu estivesse revivendo a minha própria juventude, mas com a sabedoria de quem já tinha visto o mundo virar de cabeça para baixo e se reerguer. A presença do Gabriel na minha vida não era uma reconciliação com o Marcelo. Longe disso. Eu nunca mais tive contato com meu filho. Ele nunca me procurou, nunca pediu perdão. E eu, por minha vez, não sentia mais a necessidade de procurá-lo. A ferida da traição ainda estava lá, mas o Gabriel era um bálsamo. Uma prova de que nem tudo estava perdido, de que a bondade e a honestidade ainda podiam florescer na minha família. Um dia, o Gabriel me fez uma proposta. Seu Tonho, eu queria muito abrir minha própria marcenaria. Tenho umas ideias, mas me falta capital e a sua experiência. O senhor não quer ser meu sócio? A gente podia montar um negócio juntos. O senhor me ensina tudo o que sabe e eu cuido da parte mais pesada, do dia a dia. Meu coração se encheu de alegria. Era uma oportunidade de recomeçar de verdade, de deixar um legado, de ver meus conhecimentos sendo passados adiante. Eu aceitei na hora. Com o dinheiro que eu tinha guardado da venda da casa e da pensão, e com a ajuda de um pequeno empréstimo que o Dr. Ricardo me ajudou a conseguir, abrimos a marcenaria Seu Tonho em Gabriel. Era um nome simples, mas que carregava toda a nossa história, toda a nossa esperança. O começo foi difícil, claro. Todo negócio tem seus percalços. Mas o Gabriel era um rapaz trabalhador, dedicado, e eu, com a minha experiência,
conseguia orientá-lo. Ele trazia as ideias novas, as técnicas mais modernas, e eu trazia a sabedoria da velha guarda, o capricho, o cuidado com os detalhes. A gente se completava. A marcenaria começou a prosperar. Fazíamos móveis sob medida, restaurações, pequenos objetos de decoração, e a cada peça que saía da nossa oficina, eu sentia um orgulho imenso. Não era só um negócio, era um sonho se realizando. Era a prova de que, mesmo depois de tudo, a vida podia nos surpreender, nos dar novas chances. Eu, o velho Tonho, que um dia pensei que minha vida tinha acabado, agora tinha um negócio próspero, um neto que me amava e me respeitava, e uma nova família de amigos na praça e na feirinha. A dignidade que me foi roubada, eu a reconquistei com o suor do meu rosto, com a força do meu espírito e com a ajuda da justiça. A história com o Marcelo, ela me ensinou muitas coisas. Me ensinou que a confiança, quando quebrada, deixa marcas profundas, que nem todo laço de sangue é um laço de amor, mas também me ensinou sobre a minha própria força, sobre a importância de lutar pelos nossos direitos, de não se deixar abater, e principalmente me ensinou que a vida, ela é feita de recomeços. Eu não perdoei o Marcelo, e talvez nunca perdoe, mas eu o deixei para trás. Não o carrego mais no meu coração, nem como amor, nem como ódio. Ele é um capítulo fechado na minha vida, uma lição dolorosa que eu aprendi. O meu foco agora era o Gabriel, a marcenaria, as minhas novas amizades, a minha paz. Sabe, depois de tudo que eu vivi, eu faria tudo de novo. Lutar pela justiça, por cada centavo, por cada pedaço da minha dignidade. Porque a gente não pode deixar que ninguém nos roube o que a gente construiu com tanto suor e tanto amor. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. A vida sempre nos reserva uma nova chance, mesmo quando a gente acha que não tem mais para onde ir. A gente só precisa ter a coragem de procurar, de lutar, de se reinventar. Agora me conta, essa história fez sentido para você também? E fala para mim, de onde você está me ouvindo, hein? Compartilhe essa história com quem precisa ouvir que a vida sempre pode recomeçar. Não importa o tamanho da queda.